O Rogério, Senhor, que tem uma palavra de Deus no seu coração, que ele possa ser instrumento do Senhor, não só agora, nesses próximos 30, 40 minutos, mas em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, que ele possa ser um homem que tem uma mensagem do Senhor para aqueles que estão à sua volta. Obrigado pela vida da Regina, Senhor Deus, por estar inflamada pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, abençoa o Teu esposo João e abençoa todos nós que vamos ouvir a Tua palavra agora, nesse exato momento, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, viu, Melina? Deus te abençoe. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Pode se sentar. Pode abrir a sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. Que você realmente, tenho certeza que teve uma boa noite e que você está na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E você também que nos acompanha pela internet ou que irá acompanhar este culto, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Hoje é o culto dos obreiros e eu fiquei muito feliz quando a Melina e a Edna aceitou o desafio. E também a Regina, né, dirigiu o culto dos obreiros. Era eu que dirigia o culto dos obreiros e eu passei essa missão hoje para a Regina. E a Melina e a Edna estão de parabéns por acertar esse desafio de vir aqui à frente e trazer uma mensagem para a igreja. Uma mensagem de coragem e principalmente uma mensagem de santidade. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre santidade, sobre a ajuda de Deus em nossa vida. Diga ao seu irmão assim, Ebenezer. Diga a ele, Ebenezer. Fala alto assim, Ebenezer. Ebenezer. O que será que essa palavra, né? Ebenezer. Nós vamos ver o que significa essa palavra Ebenezer. Ou seja, até aqui ajudou o Senhor Deus. A palavra Ebenezer no original significa pedra de ajuda. E isso aconteceu com Samuel quando ele disse Ebenezer. Ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor Deus. Eu tenho certeza que durante todo este ano que você esteve na casa de Deus buscando a sua face, sentiu a ajuda dele nos momentos difíceis. Eu tenho certeza que você sentiu consolado e confortado pela palavra do Senhor. Nos momentos que você estava sentindo sozinho, angustiado, e que tinha que tomar uma decisão na sua vida, a mão de Deus estava sobre você. Amém, irmãos? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7. A partir do versos 5, aonde fala a respeito da libertação, a uma vitória que o povo de Israel teve contra os filisteus. O verso 5, onde diz assim: E Samuel prosseguiu, reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Verso 7. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus e disseram a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel.
Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram em Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Beté-car, que significa, para você entender, casa do cordeiro, mandando-os pelo caminho. Então Samuel, verso 12, pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, até o verso 12. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus. Deus tem nos ajudado, tenho certeza disso. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem ajudado você. Talvez você chegou aqui cansado, abatido, angustiado e pensando assim: eu quero entrar hoje neste culto e sair daqui renovado. Tenha certeza que você vai sair daqui renovado e fortalecido pela palavra do Senhor, pelos hinos que você cantou e adorou a Ele. Mas o que tem a ver essa história de Israel conosco nos dias de hoje? O que tem a ver isso que aconteceu com o povo de Israel nos nossos dias de hoje? Para a gente poder entender por que Israel conseguiu vencer essa batalha contra os filisteus, a gente tem que voltar um pouco à história e lembrar de um homem, um sacerdote de Deus, um homem, o sacerdote Eli, e que não andou no caminho do Senhor. E também os seus filhos, ou seja, ele deixou os seus filhos fazer da casa do Senhor tudo aquilo que não prestava. Não cabe nem eu a falar aqui o que diz a história, o que se fazia na casa de Deus. O que o historiador fala a respeito do que se fazia os dois filhos de Eli na casa de Deus. A Bíblia narra um texto pequeno, mas o que eles faziam era muito mais, segundo os historiadores. E aí estes dois homens não andaram no caminho do Senhor. O que aconteceu com o povo de Israel? Porque esses dois homens não cumpriram a palavra de Deus, não andaram no caminho de Deus. Eles foram, isso está narrado no mesmo capítulo de Samuel, eles foram lutar contra o povo, contra os filisteus. E foram lutar e guerrear, sair a peleja, achando que Deus estava com eles. E isso não aconteceu. Eles acharam que ia ganhar a batalha, mas não ganharam a batalha. Cerca de 4.000 homens vieram a cair, ou seja, vieram a morrer, porque eles achavam que ia ganhar, mas eles estavam praticando iniquidade, estavam praticando o pecado diante da casa de Deus e diante dos olhos do seu pai, e seu pai não tinha coragem de repreendê-los. E o que aconteceu? Então eles tiveram a ideia: talvez nós perdemos a batalha porque a arca não estava conosco, ou seja, a presença de Deus não estava conosco. Vamos lá pegar a arca e vamos levar para a batalha. Então eles têm isso e levam a arca para a batalha, para lutar de novo contra os filisteus, pensando assim: agora nós vamos alcançar a vitória diante dos nossos inimigos. Isso não acontece. Isso não acontece quando você tem uma vida para trás que não é uma vida de santidade. Nunca vai ter uma vitória diante de Deus se você não procurar tudo aquilo que foi falado aqui. Buscar e servir ao Senhor. E ter uma vida de santidade. Sem vida de santidade não tem vitória. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Foram pelejar, não conseguiram e cerca de 30.000 homens caíram, mortos, mesmo estando a arca. Eles se alegraram, se rejubilaram, e até o ponto do povo dos filisteus ouvirem e temerem, e falava: o Deus de Israel está com eles. E ficaram com medo do povo, porque sabiam dos feitos que Deus tinha feito quando tirou o povo com o braço forte do Egito. Sabia que Deus habitava com aquele povo, mas mesmo assim eles tiveram coragem e lutaram contra o povo de Israel e venceram eles. A arca do Senhor foi roubada. A arca do Senhor foi roubada. E aí a gente sabe da história que vai contando, e que quando chega isso aos ouvidos do sacerdote Eli, que a arca havia sido roubada, ele cai de um lugar alto e morre. E os seus dois filhos também morreram. Sua nora
nesse episódio, quando ela fica sabendo que Israel perdeu a batalha, 30 mil homens haviam morrido, ela deu à luz e diz: foi-se a glória de Israel. Irmãos, nós somos responsáveis para que a glória de Israel, para que a glória de Deus esteja no meio do nosso povo. Nós somos responsáveis. Você é responsável pela presença de Deus na vida das pessoas. Porque é impossível, aonde tem um povo que clama, que ora, e entra uma pessoa naquele lugar e aquela pessoa não se torna diferente. É impossível isso. Então o povo de Israel perdeu a glória de Deus. A glória de Deus se foi. E aonde foi levada a arca? A arca foi levada para junto dos filisteus. Foi colocada diante de um deus pagão, Dagon, metade homem e metade peixe. Foi colocada para ali representar a derrota do povo de Deus. O povo escolhido estava querendo ser envergonhado. Os filisteus queriam envergonhar o Deus de Israel, colocando ele próximo a este Deus pagão. E aí pela manhã, vou resumindo a história, mas eles queriam fazer uma cerimônia diante do Deus de Israel, diante da presença de Deus, que eles haviam derrotado o povo eleito, o povo escolhido. Mas a gente sabe que Dagon caiu por terra. A gente sabe que a história conta que os seus 2 braços haviam sido cortados. Deus não deixou que diante de um Deus pagão, o nome dele fosse envergonhado. E nós, irmãos, igreja do Senhor, homens e mulheres escolhidos por Deus, não devemos deixar o nome de Deus ser envergonhados. Existem muitas pessoas, irmãos, dando mau testemunho, andando longe da palavra de Deus, e dizem que são crentes, e dizem que são evangélicos, e dizem que sabem pregar a palavra de Deus. E vão na mídia, e vão às pessoas, e lhe pegam uma Bíblia e dizem: eu sou pastor, eu sou pregoeiro da palavra de Deus, Deus falou comigo, e o nome do Senhor está aí, na boca das pessoas. Mas saiba que há um peso sobre isso. Deus não deixa nada que aconteça com o nome dele ficar sem punição. E o povo de Israel perdeu a graça de ter a arca do Senhor. E a arca ficou com o povo, com os filisteus. E Deus também amaldiçoou aquele povo. Nós sabemos no episódio que Deus amaldiçoou a presença dele naquele local, no meio daquele povo que não era o povo escolhido. Foi amaldiçoada. Foi amaldiçoado aquele povo. Irmãos, para que a gente possa entender isso nos dias atuais, Deus não vai habitar e não vai abençoar um povo, nunca vai abençoar um povo que não tem o nome dele honrado em primeiro lugar. Nunca. Nunca. Deus abençoará somente o povo quando aquele povo entende que ele é o Senhor e que ele é o Rei dos Reis. Aí sim a bênção do Senhor acontece. Irmãos, esse texto nos mostra que o povo de Israel venceu a batalha. Mas no verso 3, você pode pegar para você ver, para você acompanhar o que aconteceu e por que eles conseguiram depois derrotar os filisteus, havendo que eles haviam perdido até a arca. E a arca havia sido roubada. O verso 3 diz assim, verso 3 desse mesmo capítulo 7, para a gente entender como que o povo conseguiu vitória depois. A arca havia sido roubada, o povo não estava na presença de Deus. O verso 3 diz assim: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Irmãos, uma exortação de Samuel ao povo. Porque o povo havia já perdido a arca. E a gente sabe que a arca foi devolvida depois. Não foi ninguém que foi lá e guerreou com o povo e recebeu a arca e tomou a arca das mãos dos filisteus. A arca foi enviada porque os filisteus entenderam que aquilo estava sendo uma maldição sobre eles. E quando eles vão buscar lá os sacerdotes e digam: o que nós vamos fazer? Nós estamos sendo amaldiçoados com doenças e com pestes de ratos no nosso meio. O que a gente faz? E aqueles homens lá, o sacerdote deles diz assim: devolvam a arca para o Senhor. Devolvam a arca para o povo de Israel.
Pois saiba que mesmo lá no Egito, o povo endureceu o coração. Faraó não queria deixar que o povo de Israel saia. E não saiu assim mesmo? Faz uma pergunta para eles. Não saiu assim mesmo? Saiu desse jeito. Então eles resolvem enviar essa arca de novo para o povo de Israel. Então eles colocam numa carroça e os bois, as vacas vão em direção ao povo de Israel. E quando eles chegam a um povoado de Judá chamado Beté-Semem, o povo se alegra em ver a arca de novo, gente. Ficam felizes, a glória de Deus está conosco. Todos alegres e faz ali aquele sacrifício ao Senhor. Mas eles cometem um erro. Pessoas que não poderiam tocar na arca, abriram a arca. Ou seja, queriam ver o que estava na arca. E muitos deles morreram deste povoado. E eles falam assim, quem poderá ficar diante deste Deus tão forte e tão poderoso? Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso. O poder que há em Deus. O poder que há no homem e na mulher que realmente passa a palavra de Deus. Como Lucas diz aqui, não somente prega, mas atrás dele, ele realmente é aquilo que fala. Irmãos, há um poder tremendo no nome de Deus, quando nós somos aquilo que realmente falamos. Há um poder tremendo. Diga, irmão, há um poder tremendo na sua vida. Diga, irmão, assim, há um poder tremendo na sua vida. É Deus na sua vida. E esse poder tremendo é Deus na sua vida. Então o que acontece? Essa arca volta de novo. E a gente sabe que o povo falou assim, vamos levá-la para um povo qualquer. Ela começou todo lugar que a arca ia. E o povo morria de medo, ficava amaldiçoado. Então resolve então levar a casa de Abinadab. E essa arca fica lá. Este homem, Abinadab, significa um homem justo. E essa arca fica na casa dele 20 anos. Abençoando a vida daquele homem. A Bíblia não narra os feitos que Deus fez durante esses 20 anos no meio da casa. Ficou na casa deste homem. Ficou e abençoou a vida daquele homem, com certeza. E a gente sabe que depois Davi vem buscar essa arca. E aí quando ele vai tentar levar a arca, e ele se prepara tudo para levar essa arca, alguém coloca a mão na arca e morre. Morre, gente. Alguém morreu. Não me recordo o nome, se não me engano é Ur, que coloca a mão na arca e morre. E Davi fica temeroso, gente, com isso. Isso está escrito em 2 Samuel, no capítulo 6. E ficam temeroso com isso. Meu Deus, o que eu farei com essa arca? O que eu posso ficar na presença dela? E ele não quis trazer a arca. Então ele manda na casa de um outro homem, que não era dos judeus. E Deus abençoou 3 meses este homem. Abençoou, porque havia temor. Gente, às vezes as pessoas perguntam, por que o povo lá fora tem a bênção de Deus? Por que o povo que não conhece Jesus, que não serve o Senhor, mas tem a bênção às vezes? Você vê que a vida dele não é uma vida infrutífera, você vê que a vida dele não é uma briga de discórdia, de raiva, a casa dele é a paz. Gente, temor de Deus. Temor de Deus. A Bíblia diz o que? O livro de Provérbios? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. É isso que faz a diferença. Você ter temor de Deus. E essas pessoas que começam a ter temor de Deus, com certeza, um dia elas encontram Jesus. E Jesus vem e salva elas. E a gente sabe que essa arca então abençoou. E Davi vai lá, pega a arca. Depois de 3 meses na casa deste homem, leva então para Israel. E a arca é totalmente recuperada junto com o povo de Israel. Mas quando Samuel diz no texto, no capítulo 3, no versos 3 do capítulo 7, ele exorta ao povo de Israel. Gente, não adianta vocês ficar orando. E isso está no versículo 2, que o povo de Israel já estava em paz, estavam orando ao Senhor. E Samuel fala a eles, vocês precisam arrancar as coisas erradas. Não adianta nada orar, irmãos. Não adianta nada clamar, sair aqui lágrimas de sofrimento, de dor, de angústia, se você não preparar o seu coração para servir o Senhor. Se você não arrancar, como diz aqui o profeta falando no verso 3, arrancai os deuses falsos, arrancai os deuses estranhos. Ou seja, arrancar aquilo que não presta, aquilo que não edifica nos dias de hoje. Arrancar o que é a pornografia, arrancar os filmes que não prestam, arrancar tudo aquilo que destrói a vida de um homem. Se você se manter nessa posição, ou seja, Ebenezer,
na pedra de ajuda. Quem é a nossa pedra de ajuda nos dias de hoje? Quem é? É Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco. Ele é a nossa pedra de ajuda. Você tem que estar com os seus pés firmado na rocha viva, na rocha angular, que é Cristo Jesus. E se você ficar assim, você vai poder falar: eu passei por isso, porque até aqui o Senhor me ajudou. E o Senhor tem me ajudado. Eu fiz um tópico aqui e escrevi assim: Deus quer sim nos dar vitória, mas é preciso primeiro repugnar, abandonar o pecado, para que Ele renove a unção em nossa vida. Talvez durante este ano, em algum momento da sua vida, você falou: eu não andei com o Senhor, eu não andei conforme a palavra de Deus, eu vacilei, eu caí em algumas situações, eu cometi equívocos, eu cometi pecados, eu fiz aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas saiba que o ano de 2012 não será da mesma forma, não será do mesmo jeito, porque o Senhor vai te ajudar a você a vencer esses obstáculos. Deus vai dar a graça de você realizar os seus sonhos. Você tem propósito na sua vida, você tem desejos, você tem sonhos. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos. Mas se você fizer isso, repugnar aquilo que não presta, arrancar aquilo que é vil, aquilo que é mal, com certeza Deus vai abençoar a sua vida e você terá a vitória em nome de Jesus. Irmãos, Deus, Ele sempre quer dar a vitória a nós. Se eu fosse narrar aqui a respeito do Antigo Testamento, as vezes que o povo de Israel havia pecado, e que mesmo assim, quando pecou, e depois Deus deu a vitória, seriam vários fatos, vários episódios, irmãos, que nós sabemos que na palavra de Deus, o povo não andou na presença de Deus, desobedeceu, havia pecado no meio deles, mas quando eles se converteram, quando eles mudaram, Deus deu a vitória a eles. Me lembro aqui de Josué. Quando foi lutar com o povo da cidade de Ai, e aí foram derrotados. Havia pecado no meio do povo, um povo pequenininho, que eram seus inimigos. Israel perdeu. Mas então Deus depois dá a vitória sobre este povo. Deus dá a vitória depois sobre Jericó, a primeira cidade que Deus dá ao povo de Israel. Nós lembramos também de Josafá, quando Deus deu a vitória a um homem de Deus que não usou das suas artes, ou seja, não usou das suas técnicas militares para vencer, mas ele foi até o Senhor e Deus deu a vitória. Existem vários episódios na Bíblia em que o povo de Israel alcançou a vitória quando Ele limpou do meio deles todo o pecado. Irmãos, há vitória na nossa vida para enfrentar as dificuldades quando há arrependimento em nós. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu tenho falhas, eu tenho dificuldade. Mas se há arrependimento em mim e se há arrependimento em você, Deus está contigo. A maior alegria de Deus, a Bíblia diz, Melina leu o Salmo, a respeito dos Salmos, eu lembrei do Salmo que diz também assim: no pecado me concebeu a minha mãe. No pecado me concebeu a minha mãe. Mas me lembro que mesmo assim, sendo um homem pecado, quando eu entreguei a minha vida em Jesus Cristo, já não devo mais andar em pecado, mas eu devo andar em novidade de vida. E novidade de vida é dia a dia, é ano a ano, até o Senhor voltar. Até o Senhor voltar. Nós não temos que esperar os bens somente nessa terra. Nós não temos que esperar vitórias somente nessa terra, mas nós temos que esperar na vitória que virá na pátria celeste, a Jerusalém celeste, que está preparada para nós. E essa história do povo de Israel tem muito a ver conosco, irmão. Tem muito a ver conosco. Porque próprio Paulo diz assim: todos os fatos que aconteceram com o povo de Israel servem de testemunho para vós. Serve de testemunho para vós. Tudo o que aconteceu com o povo, que negou a Deus, que endureceu o coração diante de Deus, serve para nós como exemplos, para olhar na história do povo de Israel, para olhar na história dos primeiros cristãos e fazer da nossa vida uma vida diferente. Diga ao seu irmão assim: eu sou embaixador de Cristo. Diga a ele, não tenha medo, você vai falar: eu sou embaixador de Cristo.
Eu sou embaixador de Cristo. O que é ser um embaixador de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia para você ver. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Para você ver como que nós somos embaixadores de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1, que diz assim: que os homens nos consideres como ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que dos dispenseiros, que cada um se ache fiel. O povo de Deus tem que ser conhecido como fiel. Fiel na palavra do Senhor, fiel nos ensinamentos do Senhor. Nós somos embaixador de Cristo, nós somos ministro de Jesus Cristo, escolhido por Deus para anunciar a palavra dele. Ou seja, nós somos no mundo um sinal da presença de Deus. Nós somos no mundo um sinal dizendo que ali habita a graça de Deus. E quando o povo olhar para nós, tem que ver, realmente aquele homem, realmente aquela mulher tem algo diferente, assim como a Regina falou aqui, é algo diferente nele. Irmãos, quando o povo de Israel saía a peleja, isso não está aqui na Bíblia, você não vai achar isso. Mas a gente sabe que a história diz que eles precisavam do sinal para então combater. E aí, diz as vestes do sacerdote, Urim e Tumim, aonde ficavam ali nas vestes do sacerdote, elas brilhavam quando Deus falava com eles, a ponto de se ver à distância. Isso o historiador diz a respeito disso. E ele fala assim que isso brilhava à distância, para que o povo pudesse ver que Deus estava com eles. E eu fico pensando a respeito das vestes do sacerdote. Era veste, está certo que era pedra. Mas a Bíblia diz, se o nosso olho, a Bíblia diz, se o nosso olho vê trevas, nosso coração será trevas. Mas, se o nosso coração é luz, se o nosso olho vê luz, nosso coração também é luz. Então aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, reflete a glória de Deus. A glória de Deus havia habitado nas vestes do sacerdote para que o povo pudesse entender. Nós iremos e nós ganharemos a batalha. E todas as vezes que o povo tentou ir pelas suas forças, tentou ganhar uma batalha, achando que poderia vencer os inimigos, sem a resposta de Deus, eles perderam. No dia de hoje não é diferente. Se você tem algo na sua vida e você acha que vai vencer sem antes consultar o Senhor, sem antes falar com o Senhor, pois sabe, você pode ser derrotado. Sem antes você fazer um arrependimento profundo, um arrependimento genuíno, como diz o salmista, o que agrada a Deus é um coração contrito e um coração arrependido. É isso que agrada o coração de Deus. Irmãos, até Davi, um homem segundo o coração de Deus, ficou com medo de trazer a arca para junto dele. Até Davi. Para vocês verem e terem uma noção, tamanho era o poder de Deus que estava junto deles. Até Davi ficou com medo. Eu vou trazer ela para cá, já matou um, já matou os que colocaram a mão nela, como eu poderei ficar? O povo ficou com medo, irmãos. Depois que a arca foi perdida, o povo ficou com medo de ir até ela. Nós não podemos ter este medo que o povo teve. Sabe por quê? Nós não podemos ter este medo. Nós somos tendenciosos quando nós pecamos, quando nós falhamos, ao quê? A esconder-se de Deus. É a nossa natureza. Assim aconteceu com Adão e Eva. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós queremos esconder de Deus. Irmão, este momento que é momento para você vir na casa de Deus. Este momento que é momento para você buscar o Senhor. E falar, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, mas eu estou aqui, Senhor, com o desejo de mudar. E Deus com certeza vai renovar a unção na sua vida. Porque a Bíblia diz que ainda que nós fomos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Nós vemos vários textos na Bíblia, no livro de Crônicas, dizendo, se meu povo orar, se meu povo que se chama pelo nome, se humilhar e orar, e converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra.
Irmãos, há um poder tremendo na nossa vida quando há um arrependimento em nós. Há um poder tremendo quando há em nossa vida um arrependimento. Eu faço uma pergunta aqui: as maiores orações que você fez na sua vida foi quando você realmente se arrependeu dos seus pecados. As maiores adorações que você fez na casa de Deus é quando você reconheceu a sua fraqueza diante dele. Quantas vezes você entrou aqui e saiu e não conseguiu receber a graça de Deus? Agostinho falava assim: eu tenho uma graça que passa. E eu fico pensando, eu tenho uma graça que passa. Se a gente não se cuidar, a gente perde a adoração no louvor, a gente perde a palavra, a gente perde a oração. Eu posso estar falando aqui, mas alguns de vocês podem não estar me ouvindo. Podem estar com a cabeça em outro lugar. Pode estar pensando o que vai fazer quando sair daqui. Pode estar pensando no dia de amanhã. A nossa mente é assim. É o nosso intelecto. Pode nem estar conseguindo ouvir o que eu estou falando. Começou a ouvir e de repente foi perdendo. Mas não fique triste, não. Não fique se achando culpado porque de repente em algum momento a sua mente foi para outro lugar. É natural isso em nós. Não é natural nós não gostarmos de ouvir a palavra de Deus. Não é natural nós não gostarmos de ir na casa de Deus. Nós, como os crentes, temos que gostar de ouvir a palavra de Deus e tomar aquilo como mudança em nossa vida. E você está aqui hoje porque Deus tem um compromisso com você. Se você veio aqui hoje, é porque Deus quer falar com você. E quer que o seu ano de 2012 seja um ano repleto da sua paz, da sua alegria. É isso que Deus quer na sua vida. Se Ele nos ajudou até aqui, e se você chegou até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Deus, com certeza vai chegar ao final do ano que vem, e você vai falar de novo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor Deus. Deus é contigo. Não tenha medo de enfrentar os gigantes, não tenha medo de enfrentar as batalhas. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar as forças malignas que se levantam contra você, que se levantam contra a sua família. Talvez você olhe com os seus olhos físicos e não consegue ver direção. Parece que tem uma nuvem na sua frente e você não consegue saber qual a decisão que você tem que tomar. E nessa hora parece que aparece um monte de pessoas dizendo: faz isso, faz aquilo, aquilo é melhor. Irmão, vá buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Foi assim que o profeta Isaías diz no capítulo 55. Buscai ao Senhor. Irmão, a Bíblia diz: se nós achegarmos a Deus, Ele vai se achegar a nós. Mas nós temos que aprender primeiro a submeter a Ele. Sujeitai, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa sujeição não é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa muito fácil. Pode ser fácil eu falar isso. Sujeitai, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. É muito fácil falar isso. Mas na prática não é fácil. Não é fácil você deixar os seus desejos. Não é fácil você deixar os seus caprichos. Não é fácil você perder o seu eu. Não é fácil você deixar que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Isso não é fácil. Requer uma atitude nossa, de coragem, de ousadia. Assim como Samuel se levantou e disse ao povo: vocês têm que mudar, arrancar o que não presta. Você hoje, nessa noite, pode ser escolhido por Deus para ser assim como Samuel, com ousadia, com coragem, e dizer ao outro: não é assim que se faz. Mas primeiro a gente precisa tirar a trave que está no nosso olho, para depois querer ajudar o irmão. Não adianta vir aqui falar, não adianta falar na escola, falar no trabalho, se não vê mudança em você, se não vê mudança de atitude. O que significa a palavra no grego arrependimento? Metanoia, mudança de direção. É uma mudança, você está fazendo algo errado e você percebe que aquilo você só vai quebrar a cara e que não vai ser bom para você. Você fala: eu quero romper com o pecado, eu quero romper com as trevas, porque eu quero ser abençoado pelo Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Paulo, de João,
de todos os apóstolos e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos pensando assim: o que eles entenderam que foi diferente do que eu entendo hoje? O que será que eles entenderam que eu ainda não entendi? O que será que esses homens foram capazes de dar a própria vida em favor de outros? Que não tiveram medo, como diz a história da igreja, os mártires, os primeiros cristãos, assim como Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e não teve medo de dar a sua vida, de se entregar, ou seja, de não ter medo da morte. O que será que esses homens viram em Jesus Cristo e que nós ainda não vimos? E que nós ainda não entendemos e que precisamos entender? O que será, irmãos? Cada um, quando eu falei isso, deve ter analisado na sua vida e ter pensado assim: eu quero entender. Se me falta algo, como diz o livro de Tiago, se falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Ele dá, gente. Ele dá. Se você pensa assim: eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de orar em línguas. Eu gostaria de pregar. Eu gostaria de falar em nome de Jesus para as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu não consigo fazer isso. Irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer é arrepender-se dos seus pecados. E depois pedir a Deus o batismo no Espírito Santo. Ninguém nunca vai ser batizado no Espírito Santo se não pedir a Deus, porque a Bíblia pedi e recebereis. E depois no final diz assim: quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se você não pedir, você não vai ser batizado no Espírito Santo. Se você não almejar isso, não vai acontecer na sua vida. É preciso desejar, irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter poder, você quer ter poder, você quer ter unção de Deus. É preciso sim desejar, é preciso buscar o Senhor e clamar: Senhor, envia unção sobre a minha vida, envia poder sobre a minha vida, Senhor. Eu não quero ser essa mesma pessoa que tem medo, que é insegura, Senhor. Eu quero ser um desbravador da Tua palavra. É preciso ter essa coragem de falar a Deus. Ainda quando você terminar de falar isso, e você olhar para você e falar assim: Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu sou fraco. É difícil, Senhor. É difícil. Irmãos, talvez alguém vai falar assim: mas talvez você não tenha chamado para pregar. Eu não quero saber se você tem chamado para pregar. Eu quero saber se você tem chamado para anunciar Jesus. Aonde você estiver. Tem tantos dons, irmãos, que Deus quer dar ao seu povo. Isso está escrito no Evangelhos. Deus dá. E os dons do Senhor são irrevogáveis. Tanta gente que enterrou talento, tanta gente que enterrou seus dons, tanta gente que não sonha mais, tanta gente que não chora mais na presença de Deus, tanta gente que não clama mais, quanta gente não consegue fazer uma oração sequer durante o dia. Uma oração sequer. Mas hoje pode ser diferente. Hoje pode ser diferente. E você vai sair daqui transformado pelo Espírito de Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar e orar na presença de Deus. E buscar esse Deus que é todo poderoso. Aleluia. Vamos adorar o nosso Senhor. E nessa noite clamar a Ele. Pois se, quando nós ouvimos agora a palavra dEle, nós temos alguma coisa que nós precisamos deixar para trás, se nós temos alguma coisa que nós precisamos largar para seguir ao Senhor, que nós venha à nossa mente agora, que nós deixemos aos pés da cruz e nos voltemos para o Senhor de todo o coração. Aleluia.
Aleluia. Quero ser pra te honrar, pra te agradar e em santidade vou viver em todo tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo, os sonhos não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, Senhor. Santo, santo, como santo és, Senhor. Nós queremos ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Aleluia. Declare ao Senhor que você quer ser santo. Declare ao Senhor que você quer ser um adorador. Declare ao Senhor que você quer contemplar a beleza da tua santidade. Declare ao Senhor que você está arrependido nessa noite. Declare ao Senhor que você quer renunciar ao pecado, renunciar ao mundo. Declare ao Senhor que você quer ser um sinal da presença dEle. Ah, Senhor, nós clamamos pela tua presença na nossa vida, ó Pai. Nós clamamos por um avivamento em nossos corações, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, por uma renovação espiritual em nossa vida, ó Pai. Nós queremos ser renovados nessa noite pelo teu poder, ó Pai, por este fogo maravilhoso, ó Deus, na tua presença, Senhor. Declare ao Senhor que nessa noite você se rende a Ele, totalmente a Ele, somente dEle e só Ele você vai declarar amor. Ah, Senhor, nós queremos ser santo, nós queremos ser diferente, ó Pai. Nós queremos ser, Senhor Deus, um verdadeiro adorador, ó Pai, por excelência na tua presença, Deus. Ah, Senhor, assim como o povo de Israel recebeu, ó Pai, a notícia, Deus, sobre o sacerdote Samuel e arrancou tudo aquilo que não prestava, ó Deus, e o Senhor começou a dar vitória ao seu povo, ó Pai. Dá vitória, Senhor, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, Deus. Arranca para longe de nós os nossos inimigos, ó Pai, que caiam por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai. Os inimigos que se levantam contra nós, ó Pai, as obras infernais, ó Deus, que se levantam contra nós, destrói muralhas, Pai, em nome de Jesus, para o teu servo passar, para a tua serva passar, e receba, em nome de Jesus, a vitória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai, nós rendemos graças e glórias a Ti nessa noite, ó Pai, porque o Senhor nos ajudou, até aqui nos ajudou, Senhor Deus, e com certeza continuará nos ajudando. Aleluia, glória a Deus, a Ele toda a glória. Ah, Senhor, todos os sonhos, todos os desejos, ó Pai, para o ano que vem, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, porque o Senhor nos dará a graça de andar em santidade na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo és, como santo és.